Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo a 15 Dias para Ler e hoje nós conversaremos sobre o magnífico A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Esse é um livro que trata de tantos temas que é até inacreditável que ele seja assim, tão fininho. Para este vídeo de hoje, eu destaquei aqui as percepções errôneas que nós temos a respeito das outras pessoas e das funções que elas desempenham, e também a maternidade, que foi abordada aqui de uma forma bem diferente da que é mais comum na literatura contemporânea. Eu não gosto muito de livros nessa temática, mas este aqui me agradou bastante, como eu esperava, porque eu tinha uma expectativa muito alta em relação a Helena Ferrante. Neste livro existem algumas mães, algumas figuras maternas que são mais importantes ao longo da história. Nós temos a protagonista, Leda, uma mulher já de 48 anos, mãe de filhas adultas. Nina, uma mulher de 24 ou 25 anos, que tem uma filha ainda pequena, a Helena. A própria Helena, que é uma menininha de 2, quase 3 anos, que tem uma relação muito importante com a sua boneca. E a boneca neste livro é uma metáfora muito importante para a construção da história e para o espelhamento que existirá entre essas personagens. E por último, a Rosária, uma mulher de 42 anos que está grávida pela primeira vez e espera uma menina. Então veja, são mães em diferentes estágios, desde o eu estou aprendendo o papel social de ser mãe, que é da Helena, até a mãe já mais madura, que é a Leda, se conhecendo, se confrontando e, em algumas partes do livro, se espelhando. As relações que são mais interessantes não são necessariamente entre mães e filhos, mas entre as mães, uma observando a outra e, claro, julgando a outra. Muitas relações femininas são orientadas por comparação e competição. Dificilmente são orientadas por cooperação. E de todas as funções femininas, eu acredito que a que é mais suscetível a julgamento e a palpite, até de quem não tem nada a ver com a família, é a figura da mãe. Existe uma predisposição das outras mães a se meterem na criação dos outros filhos. Existe uma predisposição da sociedade para julgar qualquer ato, seja o fazer ou o não fazer determinada coisa. E existe também uma quase competição entre as mães. Não sei se você já teve a desagradável oportunidade de participar de certos grupos, em que as mães faltam se degladiar para ver quem é mais mãe que as outras. Esse livro, embora pequenininho assim, propicia a discussão de diversos temas, para além aí da maternidade, mas eu escolhi tratar aqui neste vídeo de dois deles. Eu vou tratar na maior parte do tempo, que é essa relação exterior da maternidade, ou seja, a maternidade como espetáculo, como atração social. E a outra, sobre a qual falarei um pouco menos, até porque, de certa forma, decorre dessa primeira, é a perda da identidade da mulher, da individualidade da mulher, depois do nascimento dos filhos. Este livro ganhou uma adaptação para o cinema, uma adaptação muito boa, que eu também assisti, e sobre a qual comentarei brevemente no final deste vídeo aqui. É um filme que está na Netflix e é dirigido pela Maggie Gyllenhaal. Bom, sobre enredo, é muito pouca coisa que eu consigo falar, justamente por ser um livro muito pequenininho e não trabalhamos com spoilers aqui neste canal. Pelo menos não com spoilers não sinalizados, né? O primeiro capítulo desse livro parece meio estranho, meio desconexo com o que a gente espera, porque ele é a descrição das consequências de um acidente de carro. Parece uma informação um tanto solta ali. Já fica aqui, então, a velha recomendação de que, quando você terminar o livro, volta aqui e lê não só o primeiro, lê os 3 ou 4 primeiros capítulos, porque muitas chaves para esse livro estão justamente no começo. Uma delas é a frase que encerra o primeiro capítulo. As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender.
E por que eu acho que essa frase aqui define muito o livro? Porque a Leda, a nossa protagonista, está tentando entender as próprias atitudes, tanto o momento de vida dela atual, quanto quem ela foi como filha e como mãe. Enredo, então, finalmente, nós temos aqui a Leda, uma professora universitária de 48 anos, que pela primeira vez está se sentindo leve, com a sensação de que ela pode finalmente se dar o luxo de cuidar de si própria. Por que isso? Porque ela se separou já do marido há alguns anos e as duas filhas, já adultas, decidiram ir morar com o pai, no Canadá. Ela é italiana, está passando férias na Grécia e quer aproveitar esse momento aí de férias para descansar e também começar a preparar um pouco de trabalho para o próximo semestre. A primeira semana dela corre maravilhosamente bem, ela está ali se dedicando ao seu descanso, à sua atividade intelectual, até que chega uma família. No primeiro momento, ela não gosta desse grupo, justamente por ver nele as características da sua família de origem. É uma família numerosa, barulhenta, napolitana. Depois de alguns dias, ela começa a notar, e aí ela nota até demais, ela desenvolve uma certa obsessão até, por uma figura que destoa do resto do grupo, embora faça parte dele, que é a Nina. E o que justifica essa obsessão pela Nina? A primeira impressão que a Leda tem de que ela é perfeita. Ela encarna o estereótipo da mãe jovem, perfeita, dedicada, e a filha dela corresponde a esse estereótipo, aquela criança maravilhada com a mãe, embevecida com tudo o que acontece, uma menina carinhosa e que está também recebendo carinho. E ela age com a boneca da mesma forma como a mãe age com ela. A partir da observação dessa família e da interação com alguns membros deste clã, o estado geral da Leda começa a piorar, porque começam a vir à tona lembranças desagradáveis e são lembranças dolorosas, carregadas de sentimentos como culpa, arrependimento, remorso, dúvida, e são sempre relacionados à função de Leda como mãe ou ao papel da Leda como filha, rememorando essa mãe que ela teve de uma forma mais negativa. Ela parece, de fato, ter sido uma criança negligenciada. E esse turbilhão de emoções piora quando o contato da Leda passa a ser com a boneca, porque ela, de certa forma, começa a tratar essa boneca transferindo nesse ato as atitudes que ela teve como mãe, bem como aquelas que ela gostaria de ter tido. Então, a boneca fica aí como uma projeção dessa maternidade que transita entre o realizado e o idealizado. De acordo com as lembranças da Leda, fica evidente que ela tentou ser uma boa mãe. Ela, no começo, quando as meninas eram muito pequenas, ela tentou corresponder a esse ideal de perfeição que a sociedade exige e também tentou ser uma mãe diferente da que ela teve. Só que ela sucumbiu ao peso dessa tentativa de perfeição e a solução que ela encontrou para se livrar desse peso, desse fardo, foi bem inesperada, bem radical até. E ela cai na besteira de comentar sobre esse lado dela que ela não comentava com ninguém, justamente com a mulher grávida lá, que está esperando a primeira filha. E como essa personagem sabe ser desagradável, isso vai piorar ainda mais a situação da Leda ali naquela praia. Bom, gente, em relação ao enredo, é só isso que dá para falar, porque ao longo deste livro existem várias revelações que são feitas e eu não quero estragar a experiência de leitura de ninguém. Em relação às minhas percepções de leitura, eu falei, pelo menos eu acho que eu falei no começo desse vídeo, que este livro é narrado em primeira pessoa. Então nós temos acesso apenas à visão da Leda sobre os acontecimentos. E ela, o tempo todo, supõe como as pessoas receberam as suas ações ou omissões. Especialmente as duas filhas, a mãe e o ex-marido. Então perceba, ela está o tempo todo preocupada em como ela é enxergada e elabora 1000 teorias a respeito dessa imagem que ela projetou e ainda projeta como mãe. E
É fato que ela tomou uma atitude bem reprovável quando as meninas eram pequenas. Nós não sabemos o porquê exatamente dessa atitude. Ela apresenta lá um certo motivo. Mas, observando a conduta e o que não foi dito pela Leda, fica a dúvida: será que ela tomou essa atitude realmente porque ela estava exausta e ela sucumbiu a esse cansaço, a essa exaustão, pela busca por uma perfeição que não existe? Ou será que ela estava realmente com algum transtorno aí que, não tratado, foi só sendo jogado para debaixo do tapete? São duas hipóteses também, além da que ela apresenta. Só que eu não posso dizer que a atitude que é essa, porque é uma das situações lá que estragaria a experiência de vocês. E é curioso, ainda em relação a isso, que ela se julga muito mal pelo que ela fez. E de fato é uma atitude errada. Só que alguns anos depois, o ex-marido dela faz a mesma coisa que ela fez. E em relação ao marido, ao ex-marido, ela tece comentários de natureza mais condescendente, muitas vezes elogiosa. Então veja, embora seja vítima dessa expectativa irrealizável de uma maternidade, ela, creio que inconscientemente, também repete essa expectativa, porque a mesma atitude tem dois julgamentos, quando é ela que toma a atitude e quando é o pai das meninas. Veja que o ponto de partida do livro é isso, é a Leda observando aquela mãe que num primeiro momento parece perfeita, cuidando da filha. Então ela se coloca como espectadora da maternidade alheia, e isso ela faz de forma muito consciente. Ela fala, naquele momento ela desempenhava o papel da mãe jovem na praia. Só que ao primeiro sinal de imperfeição dessa maternidade, a Leda começa a sair dos eixos também. Ela percebe uma tensão ali entre a Nina e a filha, enquanto elas estão brincando de boneca. Então, naquele momento que ela tem essa primeira visão, o primeiro impulso dela é levantar-se e ir até lá para dizer: você não sabe brincar, vocês não sabem brincar. Como a boneca funciona para uma metáfora de maternidade, e dentro de todo o contexto da cena e do que já está acontecendo com a Leda, o que é que ela está querendo dizer de verdade? Você não é perfeita, você não serve para ser mãe. E essa é só a primeira das muitas interações com julgamentos e também com os espelhos que eu mencionei no começo, que acontecerão ao longo deste livro. Em relação à identidade e à individualidade, eu comentei que falaria pouco porque, no contexto desse livro, isso acaba decorrendo um pouco dessa questão da maternidade pública e da maternidade perfeita. Em algumas situações aqui, existem algumas confusões com nomes e com o interesse pela vida da pessoa. Por exemplo, na primeira interação entre a Rosária e a Leda. Primeiro, a Rosária pergunta se ela tem filhas. Depois é que ela pergunta qual é o nome da Leda. No contexto dessa cena, o que fica subentendido? Primeiro, eu preciso saber se você faz parte deste mundo, para depois saber quem é você. A sua função de mãe vem antes do seu papel como ser humano, como mulher. E quando ela finalmente pergunta o nome, existe ainda um desentendimento ali. Ela diz Leda, a outra entende Neda. Então, essa questão da falta de individualidade vai sendo reforçada de uma forma muito sutil. No filme, isso é mais sutil ainda e é trabalhado de uma forma muito interessante, porque aí já tem o recurso das imagens, né? Então, prestem atenção em sombras, projeções, espelhos, né? O que é que aqueles espelhos estão refletindo? Existem muitas sutilezas do livro que foram mantidas no filme. Essa é apenas uma das muitas. Esse filme foi muito bem feito, é uma adaptação muito caprichada. Embora existam algumas diferenças de enredo, são coisas pontuais. Por exemplo, no filme, a Leda é professora de literatura italiana, no livro é literatura inglesa. No filme, a família veio, acho que é de Nova York, a família barulhenta. No livro, vem de Nápoles. Então, são pequenos ajustes no roteiro e também na ordem de apresentação dos fatos que não alteram a essência. O principal do filme está ali.
que é essa discussão sobre os limites pessoais, os limites de maternidade, cansaço, o que a sociedade espera das mães, o que as mães esperam umas das outras. A questão, muitas vezes, dos filhos que se colocam apenas como sugadores de toda a energia que a mãe tem, sem oferecer nada em troca. Então, isso também é bem pontuado ao longo do livro e do filme. Então, ficou um filme maravilhoso. A atuação da Olivia Colman como a Leda mais velha está magistral. A Leda mais velha oscila muito entre a ironia, o sarcasmo mesmo, e a tristeza. E ela consegue transitar essas emoções assim num instante e às vezes só no olhar. Ficou maravilhoso. E a atriz que interpreta a Leda jovem, Jessie Buckley, também não fica atrás. Ela tem uma atuação maravilhosa para essa fase da Leda muito cansada e com muita vontade de voltar a ser quem ela é. Quem é a Leda que restou depois que os filhos nasceram? É essa identidade que ela está tentando buscar. Ela sente que não perdeu, mas ela percebe que perante as outras pessoas, essas outras capacidades, essas outras funções que ela tinha como mulher, sumiram. E além dessas pequenas confusões nas apresentações, essas sutilezas, fica claro também que a partir da revelação da Leda sobre o que ela fez antes em relação às filhas, marca a Rosário e a Nina para que elas julguem qualquer ato da Leda a partir dessa perspectiva. Ou seja, embora ela tenha muitas qualidades, muitas habilidades, o fato de ela ter tomado uma atitude, enquanto mãe, que não corresponde àquela esperada, isso invalida toda a sua trajetória, todas as suas habilidades e capacidades. Então, a forma como ela é vista como mãe, que acaba sendo uma visão negativa, se estende para essas outras áreas da vida e tira o valor de qualquer coisa que a Leda venha a fazer. Como ficou bem evidente aqui neste vídeo, eu gostei muito desse livro, este pequenino aqui, que não tem nem 200 páginas e rende muito assunto. Eu precisei delimitar muito sobre o que eu falaria neste vídeo, porque é possível buscar discussões de toda a natureza aqui. E também gostei muito do filme, portanto, recomendo os dois. Se você já leu esse vídeo, não, se você já leu esse livro, por favor, comente aqui o que você achou, vou gostar de conversar com você sobre isso. Se você gostou deste vídeo, aproveita para curtir. Se não for inscrito, eu te convido para se inscrever e você deve estar vendo, neste momento, nos cantos da tela, sugestões de outros vídeos para que você continue comigo aqui. Então, até já! Te vejo em algum outro próximo vídeo.